A coragem de uma mulher. Você é mais forte do que imagina. Muitas vezes, desde pequenas, aprendemos que a mulher foi criada por Deus para ser delicada, suave, sensível e protegida. É a verdade, o Senhor nos fez com uma ternura que acolhe, um coração que cuida e uma sensibilidade que percebe o que muitos não veem. Ele fez o homem com a força física, a resistência aparente, para ser o sustento, o protetor, o alicerce do lar. Mas a vida com suas lutas nos mostra algo que só a fé consegue explicar. Quando a proteção falta, quando o alicerce balança, quando quem deveria segurar a mão acaba precisando ser carregado, Deus não deixa sua filha desamparada. Pelo contrário, Ele deposita dentro da mulher uma força espiritual que supera qualquer limitação humana, uma coragem que não vem do mundo, mas do próprio Deus que a criou. Eu mesma cresci vendo isso com os meus próprios olhos. Lá na roça onde eu moro, vejo tantas mães, esposas e filhas assumirem cargas que pareciam ser só dos homens. Vi pais, maridos e irmãos que, atraídos pelo caminho do vício, da bebida e dos maus hábitos, foram perdendo a saúde, a força e a vontade de lutar pela família. E o que aconteceu? As mulheres, aquelas que pareciam tão frágeis, ergueram a cabeça, arregaçaram as mangas e disseram: não vamos deixar o nosso lar cair. Minha própria mãe foi esse exemplo vivo. Com o marido que, por causa da bebida, trazia medo e insegurança para dentro de casa, ela trabalhava do amanhecer ao entardecer para nos alimentar, nos vestir e nos ensinar o caminho do bem. Muitas vezes vi ela suportar o peso de 4 filhos pequenos e de um marido que, ao invés de proteger, precisava ser cuidado. E não foi só ela. Ao nosso redor, eram dezenas de mulheres que, caladas, sem fazer alarde, carregavam sobre os ombros o peso da casa, da lida do dia a dia e da criação dos filhos. Muitas vezes pensei, como pode um vaso tão delicado suportar tanto peso? Hoje eu sei a resposta, porque quem dá a força não é a mulher, é o Deus Todo-Poderoso que habita nela. Não estou escrevendo estas linhas para envergonhar nenhum homem, nem para julgar aqueles que trocaram o caminho da bênção pelo caminho da destruição. Meu coração não é esse. O meu desejo é que você, mulher que está lendo agora, que também carrega uma cruz pesada, que já cansou, que já chorou escondida para que ninguém veja a sua fraqueza, entenda uma verdade eterna: Deus não te fez fraca para sempre depender de alguém que falha. Ele te fez frágil sim, mas te capacitou para vencer até onde a força humana não alcança. Quando o homem falha, quando ele deixa a desejar, quando ele se perde pelos caminhos tortuosos, o Senhor coloca sobre a mulher uma honra em dobro, uma graça especial, como fez com as grandes mulheres da Bíblia, aquelas que se tornaram exemplos eternos de coragem, fé e vitória. Vamos começar lembrando de Raabe, aquela mulher de Jericó, que muitos olharam com desprezo, por causa do seu passado marcado por erros e julgamentos. Naquela época, o povo de Deus estava chegando para tomar a terra prometida, e a fama do Deus de Israel já havia chegado a todos os cantos. Todos tremiam de medo, mas Raabe, com o coração aberto, entendeu que aquele Deus era verdadeiro, poderoso e capaz de salvar. Mesmo vivendo num ambiente hostil, cercada por pessoas que não temiam ao Senhor, ela teve coragem de esconder os espiões de Israel, arriscando a própria vida e a vida de toda a sua família. Ela poderia ter pensado: eu sou uma mulher sem valor, ninguém vai se importar comigo, mas não. Ela creu. Ela decidiu se aproximar do Deus que poderia transformar tudo. E o que aconteceu? Quando a cidade de Jericó foi destruída, Raabe e toda a sua casa foram poupados. Mais do que isso, ela entrou para a galeria dos heróis da fé, mencionada ao lado dos homens mais santos da história bíblica. Isso nos ensina uma lição maravilhosa: não importa o seu passado, não importa o que falam de você, não importa de onde você veio. Se você tiver coragem de crer no Deus que perdoa e transforma, Ele vai mudar a sua história e fazer de você um exemplo para muitos. Depois, temos Débora e Jael, 2 mulheres que, em momentos diferentes, mostraram que a verdadeira força está em estar ligada ao Senhor. Na época dos juízes, o povo de Israel havia se afastado de Deus, vivia como rebanho sem pastor, e por isso foi entregue nas mãos de inimigos cruéis. O rei Jabim, com o seu exército poderoso e os seus carros de ferro, oprimia o povo há 20 anos. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que uma mulher se levantou, Débora. Ela era juíza, profetisa e, acima de tudo, uma mulher que conversava com Deus como se fala com um amigo. Quando o comandante Baraque teve medo de ir à guerra, ela disse com firmeza: eu irei contigo. Ela não tinha medo, pois sabia que não era ela quem lutava, mas o Senhor ao seu lado. Ela foi adiante do exército com coragem, encorajando a todos, mostrando que quando a mulher está em sintonia com o céu, ela se torna uma fortaleza. E veio Jael, a mulher simples que viveu numa tenda, sem aparecer no início da história. Quando o inimigo fugiu e chegou à sua porta, ela não tremeu. Com calma, fé e determinação, ela agiu em silêncio, sem alardes, e cumpriu a vontade de Deus, levando a vitória para todo o povo. Elas nos ensinam: há mulheres que guerreiam à frente, à vista de todos, e há aquelas que guerreiam em silêncio, na oração, no cuidado, no lar. Mas ambas são escolhidas por Deus para trazer vitória, honra e descanso a todos ao seu redor. E como não lembrar de Abigail? Que exemplo perfeito de coragem aliada à sabedoria e à humildade!
Ela era casada com Nabal, um homem duro, orgulhoso e tolo que desprezou Davi, o homem de Deus, que havia protegido as suas terras e o seu gado sem cobrar nada em troca. Por causa da ingratidão e da falta de juízo do marido, a morte e a destruição estavam prestes a bater a porta daquela casa. Mas Abigail, ao saber do perigo, não esperou que o marido resolvesse, pois sabia que ele não tinha capacidade para isso. Com coragem, organizou tudo que era de melhor na casa, preparou o alimento, partiu ao encontro de Davi e com muita humildade, sabedoria e mansidão, acalmou o coração do guerreiro que estava tomado de ira. Ela não usou de força bruta, não gritou, não ameaçou, usou o poder que Deus deu à mulher, o poder da palavra sábia, da humildade que vence a força, do coração que sabe reconhecer a mão de Deus na vida das pessoas. E assim ela salvou toda a sua família, evitou o derramamento de sangue e foi grandemente honrada pelo Senhor, que depois a tornou esposa do rei Davi. É isso que a palavra de Deus nos ensina, a humildade antecede a honra. Muitas vezes a sua vitória não virá pela briga, pelo grito ou pela imposição, virá quando você se curvar diante de Deus, agir com sabedoria e deixar que Ele resolva as causas a seu favor. Também temos a história da mulher sábia de Abel, aquela que sem sequer ter o seu nome registrado, fez mais do que muitos guerreiros poderiam fazer. Quando a sua cidade estava prestes a ser destruída pelo exército de Joabe, quando os homens, assustados, não sabiam o que fazer, ela subiu ao muro, com coragem, e conversou com o general. Com muita sabedoria argumentou, pediu justiça e propôs uma solução que salvou a vida de todos os moradores. Ela nos mostra que a mulher, mesmo quando parece invisível sem título ou poder humano, tem em si uma sabedoria vinda de Deus capaz de resolver problemas que parecem sem saída. E a mulher sunamita, aquela que com um coração generoso preparou um lugar especial para receber o profeta Eliseu, que serviu a Deus sem esperar retorno, e quando perdeu seu filho único não aceitou consolo humano, correu até o homem de Deus com uma fé inabalável e disse, não voltarei sem a bênção. E Deus lhe devolveu o filho, recompensando a sua coragem de servir e a sua fé inabalável. Querida irmã, cada uma dessas mulheres tinha uma vida diferente, histórias diferentes, lutas diferentes. Mas todas tinham algo em comum, elas confiaram no Senhor mesmo quando tudo parecia perdido. Elas souberam que por mais que fossem frágeis aos olhos do mundo, eram fortes em Deus. Hoje você pode estar passando por uma situação parecida. Talvez esteja carregando a casa sozinha, talvez esteja lutando contra o vício de quem ama, talvez esteja cansada de chorar sem ninguém ver, talvez pense, até quando, Senhor? Eu quero te dizer com toda a certeza da fé, Deus vê a sua luta, Ele conta cada lágrima, Ele registra cada noite mal dormida, cada refeição que você deixou de comer para alimentar os seus, cada oração que você fez em silêncio. Não pense que você está sozinha. A palavra de Deus nos ensina que nós temos uma armadura poderosa para usar em cada batalha. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a paz do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com essa armadura, você não precisa temer o inimigo, pois não é contra pessoas que lutamos, mas contra as forças espirituais do mal. E quando você se reveste de Deus, ninguém pode te vencer. Lembre-se sempre, a coragem de uma mulher não é a ausência de medo, é caminhar com Deus mesmo sentindo medo. Não é nunca cansar, é descansar no Senhor quando as forças acabam. Não é nunca errar, é levantar-se e recomeçar quantas vezes forem necessárias, pois o amor do Senhor nos renova a cada manhã. Você é uma guerreira escolhida. A sua história pode não ser contada nos jornais, nem reconhecida pelo mundo, mas está escrita no livro da vida, e a sua recompensa está guardada com o próprio Deus. Continue firme, continue crendo, continue amando e lutando. Pois o Deus que fortaleceu Raabe, que levantou Débora, que honrou Abigail, que deu sabedoria à mulher de Abel e que respondeu à fé da sunamita, esse mesmo Deus está ao seu lado, hoje e sempre. Querida irmã, querida guerreira que chegou até aqui, nós caminhamos juntas por essas páginas, lembramos de histórias que pareciam antigas, mas que são tão parecidas com a nossa realidade, não é mesmo? Vimos que Raabe, Débora, Jael, Abigail, a mulher sábia de Abel e a sunamita não eram mulheres perfeitas, nem livres de dores, medos e cansaços. Elas eram apenas mulheres como você, frágeis aos olhos do mundo, mas escolhidas, fortalecidas e honradas por Deus. Esse resumo foi como uma amostra do grande amor e da força que o Senhor reservou especialmente para você. Mas saiba que ele é apenas uma porta aberta, pois a história completa é ainda mais profunda, mais cheia de detalhes que vão acalmar o seu coração, responder às suas dúvidas e renovar a sua esperança em cada trecho. Se essa mensagem já tocou a sua alma, imagine o que o livro inteiro vai fazer na sua vida. Ele foi escrito com lágrimas, com experiência de vida e com a certeza de que você não precisa carregar tudo sozinha. Por isso, eu faço esse convite de coração aberto. Se quiser continuar ouvindo essa palavra que cura e fortalece, o livro completo está disponível no meu canal do YouTube, onde você pode acompanhar cada capítulo com calma, na hora que precisar de um abraço de Deus. E se deseja ter essa obra sempre com você para ler, reler, marcar as partes que mais tocarem a sua alma e guardar como um tesouro, ele está à sua disposição na Amazon, pronto para chegar até a sua casa e ser uma companheira fiel em todos os dias de luta e vitória.
Mulher valente, a sua coragem não passa despercebida por Deus. Ele tem honra preparada para quem continua firme. Venha conhecer tudo o que Ele quer te ensinar através dessas páginas. Espero você lá, pois a nossa caminhada juntas está só começando. Que o Senhor te abençoe ricamente, guarde a sua saída e a sua entrada, e faça brilhar cada dia mais a luz que existe dentro de você.